Aqui vou chamar novamente para a mesa, agora em ordem, a professora Patrícia Howard. Ela pede desculpas que não poderá abrir o vídeo por conta da conexão. A professora André Magalhães, professor Newton Barbosa, professor Fabiano Silva e professor Daniel Rosa. Bem-vindos à nossa mesa. Bem, obrigado a todos. Eu queria, Gabriela e demais professores, participantes, agradecer pelo convite, parabenizar por todo o evento. Eu venho acompanhando desde o primeiro dia e é muito gratificante, empolgante ver o quanto esse tema, né, das espécies invasoras pôde diversificar, né, diferentes tecnologias, diferentes frentes de trabalho. Eu especificamente trabalho com esse tema desde 2004 e no início, com o mexilhão dourado especificamente, nós tínhamos tantas dúvidas básicas da biologia básica do organismo, como se a gente pudesse manusear, se seria algum problema específico, e o quanto nós evoluímos, não só, né, com a espécie, né, especificamente o mexilhão dourado, a sua biologia, a sua ecologia, mas também nas diferentes técnicas e equipamentos e frentes de pesquisa, o seu entendimento de maneira ecossistêmica, né, como que ele se dá dentro dos ambientes que invade, e assim também como os diferentes organismos que interagem, né? Então, é bastante interessante, até mesmo comparando o histórico desse fórum, né, os diferentes temas que a gente já abordou. Então, é muito interessante e me sinto honrado de participar da mesa e das discussões aqui. Bom dia a todos, eu igualmente ao Fabiano, eu me sinto honrado de estar participando dessa mesa hoje. Também tenho acompanhado o evento nos últimos dias e é interessante, muito interessante, que eu percebi hoje que o nosso evento, o trabalho que a gente faz, as discussões que fazemos em cima das espécies invasoras, das inovações que elas trazem para a gente a partir do nosso processo de adaptação, a chegada do mexilhão dourado aqui na América do Sul. Quando a gente percebe, quando a gente consegue enxergar uma coisa desse tipo, a gente abre a cabeça para um monte de discussão que a gente acredito que a gente possa fazer aqui hoje, né? Então, é isso. Se os outros palestrantes quiserem se apresentar. O seu áudio está fechado, André. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro, um abraço a todos, né? Os palestrantes, aos participantes. E vamos para a mesa redonda, né? Eu posso falar um pouco de iEcology, né? Ou Ecologia da Internet e iBioinvasions, né? Então, um tema bem interessante, né? Ainda embrionário no Brasil, precisa trabalhar mais com isso. E um abraço especial aí a duas pessoas aqui, o Daniel, que me convidou, participei da banca de doutorado dele, um abração, e o Newton, foi colega meu de doutorado, colega meu também na UNA, um abração especial para os dois. Abraço, e estou às ordens dia. aí, estou às ordens. Um abraço a vocês, estou às ordens aí para poder esclarecer o que for pertinente relacionado à ecologia de internet. Bom dia a todos. Um grande abraço também ao professor André. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Trouxe para a gente informações muito valiosas, inovadoras, né? E, bom, acho que a gente pode prosseguir, né, com as perguntas e com a mesa redonda. O que você acha, Gabi? Excelente, eu gostaria de convidar a professora Patrícia para dizer algumas palavras. Professora, a senhora consegue ligar pelo áudio? Está tudo funcionando bem? Yes, I believe that I
I'm speaking now, if everyone Sim, can agora eu estou falando, se vocês conseguem me ouvir. Eu queria só adicionar o meu agradecimento pelo convite para participar nesse fórum, que eu vou dizer que foi maravilhoso. Eu fiquei encantada, estou encantada com um conhecimento tão profundo de tecnologias desenvolvidas no Brasil. E quantas ideias novas, tão inovadoras, como que conhecimento de ponta, pesquisa de ponta nas tecnologias têm sido estimuladas, trazidas, adotadas, desenvolvidas no Brasil. E como eu fico pensando, como pouquíssimo que conhecemos nesses países do mundo onde as espécies invasoras têm sua ciência, sua tecnologia, tem a gestão, está concentrada, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Austrália. E quanto a gente não sabe tanto o que está acontecendo na América do Sul. E, geralmente, o que está acontecendo na América do Sul é mal interpretado e não é entendido corretamente. E tendo uma convenção como essa, comentários assim, tão acessíveis, não só em português, mas também em inglês, talvez em outros idiomas, com público internacional, não é só louvável, mas com certeza vai ter que ser imitado nesses esforços reproduzidos. Então, eu parabenizo vocês todos pelo trabalho maravilhoso. Professora Patrícia, é um prazer tê-la conosco. É bem interessante, o seu tópico de pesquisa maravilhoso. O prazer é todo nosso de tê-la aqui. Muito obrigada por reservar um tempo para fazer a palestra, foi muito esclarecedora e por estar aqui, gostamos bastante da sua presença. Eu posso começar fazendo alguns comentários? Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei maravilhado com a sua discussão, com os tópicos que você colocou. Isso vai de encontro com muito do que nós temos discutido nos últimos anos, na tentativa de tentar entender melhor esse processo de uma forma mais holística e não só no viés biológico, né? E você falou um pouco sobre o caso da Prosops, né? Aqui no Brasil, nós também temos Prosops introduzida, né? Ela é chamada de algaroba em alguns lugares. É uma planta muito comum no Nordeste brasileiro. E os exemplos que você deu com relação a ela, né? Se não me engano, na Etiópia, não sei, não me lembro bem, são muito, muito similares ao que acontece no Nordeste brasileiro, que é uma região de semiárido, e até alguns anos atrás, eu e o Fabiano, que está aqui do lado, fomos até o Nordeste procurar mexilhões, e era uma época de seca, o auge da seca, e as únicas plantas verdes que a gente podia ver no meio da caatinga, né, do ecossistema muito seco, era a algaroba, Prosops. E essa planta, hoje em dia, tem uma importância muito, muito grande para as populações dessas regiões, porque elas são fonte de alimento para o gado. O gado come as suas folhas, as suas flores e botões, e também para madeira, né, porque é uma árvore grande e então serve também como combustível. Nesses casos, eu vejo muita adaptação humana. Eu vejo como o ser humano utilizou aquele recurso de forma ao seu favor, né? E isso eu acredito que isso seja mais fácil de se enxergar em casos onde a espécie não nativa ela tem algum valor para nós, seres humanos. Mas no caso do mexilhão, isso eu quebro muito a cabeça. Estou quebrando a cabeça com isso, né? É difícil às vezes a gente sair da caixinha assim, pensando em tudo que você falou, mas em casos de espécies invasoras que não têm valor para nós humanos, como o mexilhão dourado, a gente não come o mexilhão, a gente não usa. A gente tem tentado no nosso grupo descobrir utilizações, inovações através da biotecnologia, alguma forma da gente se utilizar esses animais, mas ainda
não é uma coisa tão direta como a algaroba é para aquelas pessoas que vivem no Nordeste. É uma fonte de energia barata, rápida e também um alimento para os animais. Nesses casos, existe, então, acredito, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que existem, ao meu ver, então, 2 grupos de espécies não nativas, nesse caso, nesse contexto, nessa ideia que você coloca. Aquelas que têm valor comercial e aquelas que não têm valor comercial. No caso das que não têm valor comercial e causam algum impacto ecológico e econômico, como que nós devemos enxergar o nosso caminho, a nossa adaptação a esses processos invasivos? Thank you for your most interesting question and also for the Obrigada pela pergunta e o exemplo da Prosopis no Nordeste do Brasil. Eu não sabia que a Prosopis era uma espécie invasiva nessa região, mas eu imagino que ela tenha chegado lá, né? E eu acho que é muito fácil falar sobre 2 tipos de espécies diferentes, uma que é útil e a outra que não é. Uma que é benéfica, potencialmente, a outra que não seja. Não é tão simples assim falar sobre isso. E não é tão simples, eu acho que as pessoas, talvez, se elas tivessem feito uma investigação mais profunda no Brasil, eles iam ver também benefícios e prejuízos. Por exemplo, a Prosopis pode ser prejudicial ao gado, e ela se espalha, ela fica muito densa. E aí é possível que você tenha uma condição ambiental, mas o que os humanos fazem? Quando o gado come a semente, ela vai se espalhar pelo local. Então, o gado vai ficar preso nos arbustos, e aí é um prejuízo, pode matar até. Pode ser comido por predador mais facilmente. Aí a Prosopis também é conhecida por sua toxicidade para o gado. Então, tem prejuízo também como benefícios. Tem uma tendência de ver a superfície da coisa. As pessoas gostam, estão usando, mas se você começa a aprofundar, em todos os casos que a gente conhece, mostram que os benefícios não estão sozinhos para essas espécies invasivas, que a gente sabe que também trazem malefícios. As pessoas têm que se adaptar para malefícios também e tentar tirar benefícios disso, mas reduzindo o malefício, e as pessoas fazem isso. Eles tentam gerenciar isso e eles alteram, eles espalham uma espécie invasora e mudam para melhor do que você tem. Muitas pessoas usam conhecimento local para alcançar esse manejamento através da cultura, ou eles tentam controlar espalhando isso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com outras interações. O que a gente acha que funciona agora, talvez no futuro vai agravar a situação, porque você está mudando o ecossistema ao mesmo tempo. Não só as espécies individuais, estamos mudando o ecossistema. Então, a incerteza que está envolvida na ciência também está envolvida na tentativa das pessoas de gerenciar, adaptar, fazer um uso de algo que eles não conseguem evitar. Se você não evita a Prosopis, você vai usar a seu favor. A questão é, o que você faz com as espécies que não têm nenhum ponto positivo? Você também tem que ser cuidadoso, não só para o valor comercial da tilápia, por exemplo, ou o nano perch, ou king crab, você também tem que observar superfície de ecossistema, e tem muito mais incerteza. Qual é a superfície de ecossistema? O que vai acontecer com uma espécie invasora ali? Eu acho que não se sabe tudo ainda, a gente vê que tem pesquisa acontecendo, mas o ecossistema, o Mechinodontatus, e com o peixe, o que acontece? Então, a gente vai ver, com o tempo, que as mudanças
no relacionamento, cadeias de comida que estão relacionadas ao mexilhão dourado vão diminuir. Ou efeitos mais profundos na população de peixes e na ecologia desse sistema aquático. A sugestão, então, para o Gotowski, quando eu contatei ele sabia pelo menos de um caso onde os números de peixe aumentou tanto que a captura de peixe dobrou. E quando a captura passa de 10 mil quilos, sei lá, qual que é a medida que a gente use para 20 mil, num período curto, a pessoa captura mais peixe, incorpora a sua subsistência. Então, são dados que têm a ver com o mexilhão dourado ou não. Então, qual que é esse efeito que as pessoas têm se elas começarem a colher peixes e preparar biomassa nessas áreas aquáticas? Então, são coisas que a única maneira que a gente consegue responder é compreender o ecossistema, as mudanças que ocorrem, mudanças ecossistêmicas e também a parte socioeconômica que vai vir dessa modificação toda. Para ter uma ideia de alternativas em potenciais, vias potenciais. Quando a gente faz uma intervenção, a gente aumenta um nível nesse ecossistema, nessa superfície, nesse processo, e aí a gente começa a entender como é que vai ser o impacto social, econômico desses atos. E desculpa, então, eu estou falando já há um tempão, mas eu estou tentando relacionar a sua pergunta diretamente da maneira que eu sei fazê-lo. Sim, obrigado, Patrícia. De fato, isso mostra a importância de se estudar uma espécie invasora em todos os vieses, né? Tanto os negativos quanto os positivos. Acredito que exista um viés científico, naturalmente não é total, mas algum viés científico, onde a gente sempre tenta mostrar os impactos negativos das espécies invasoras e muitas vezes nós, cientistas, esquecemos de analisar os impactos positivos, as inter-relações sociais, né, da sociedade humana com essas espécies. Afinal, todas as sociedades humanas, né, nos últimos milhares de anos, tiveram sucesso no seu estabelecimento, e muito desse sucesso foi pela introdução de espécies invasoras, né, não nativas, que são os animais domésticos, as plantas. Hoje a gente olha para um pé de alface e imagina que ele é nativo do planeta todo, né, mas ele não é uma planta nativa da América do Sul. Então, muito obrigado pelas falas. Eu concordo com você que isso mostra a importância da pesquisa, né, de base, a pesquisa básica, da pesquisa intermediária e mais avançada, tanto dos vieses negativos como positivos dessas espécies. Eu gostaria de trazer um ponto nessa discussão, que é importante a gente lembrar que as invasões biológicas, elas funcionam como distúrbios, né, nos sistemas, assim como os diferentes distúrbios. E esses distúrbios, eles variam, né, no tempo e no espaço. Então, assim como a sociedade, né, se adapta, a sociedade humana aí, né, se adapta a esses distúrbios, né, aprendendo a utilizar em diferentes frentes, né, seja comerciais, alimentos, ou até mesmo como ferramentas diversas, bioinspiração, como a gente viu também ao longo do fórum, o próprio ambiente também se adapta, né? Então, o trabalho do Daniel é muito interessante nesse sentido, né, de ver como muitos desses invasores se tornam fonte quase que exclusiva de alimentos em alguns ambientes invadidos, que já sofriam distúrbios diferentes anteriores, como formações de reservatórios ou mesmo algum outro impacto diverso, como lançamento de efluentes, etc., que reduz a diversidade e a densidade de organismos e que esses invasores muitas vezes ocupam esse local,
né? Então, fazendo uma comparação até mesmo com o processo evolutivo, na ecologia a gente visualiza alguns organismos invasores funcionando aí quase como um processo de exaptação, né? Os outros diferentes organismos se adaptam, né, com aquele invasor, e isso é um ponto importante também da gente considerar até mesmo nas técnicas de manejo, já que a gente sabe que existe sucessão ecológica e que muitas vezes, não estou dizendo que não é um impacto, que não é negativo, mas que é importante a gente considerar como esse distúrbio está no tempo e no espaço e como ele já funcionou ali como sucessão ecológica mesmo, né, de um determinado ambiente dentro do contexto dos diferentes impactos que ele está inserido. Eu achei bem interessante a questão, e fazendo um paralelo com o trabalho do professor André, tem uma pergunta aqui mencionando isso, né? A gente tem algumas notícias de invasões que até então... Não estou ouvindo o áudio dela. Alguém mais pode fazer um teste, falar alguma coisa, ver se o professor André me ouve? Está me ouvindo, André? Tá. Só o meu? O seu áudio está fechado. Eu não estou ouvindo o áudio da Gabriela. Agora funciona? Does it work now? I think because maybe A Gabriela parece que está falando e eu não estou ouvindo o áudio dela. Eu consigo ouvir a Gabriela. Você consegue me ouvir? Sim. Bom, fazendo um paralelo, eu acho que em muitos casos de invasão... Eu não consigo ouvir. Ela está falando ali, eu não estou conseguindo ouvir. O pessoal está dizendo que está ouvindo, eu vou mandar por escrito, e alguém pode, né, transferir a pergunta. Em muitos casos de invasões, a gente só tem as notícias muito depois, né, quando a gente tem uma equipe qualificada em campo fazendo essa detecção, e nessa técnica, né, que o professor André apresenta, a gente tem uma possibilidade muito interessante sobre... professor André, você está com a interpretação ligada? Alguém pode perguntar? Não? Pessoal, pode seguir a mesa, eu vou tentar resolver meu áudio. André, eu não ouvi o que a Gabriela falou, gente. Sim, ela está perguntando se você está com a tradução ligada. Deixa eu ver aqui. Tá. Desliguei. Pode colocar em português. Vamos tentar agora, Gabriela. Consegue me ouvir agora, professor? Agora sim. Perfeito, excelente. Professor, você está apresentando um método muito novo, né, e que depende das redes sociais para a gente identificar novas espécies introduzidas. E até então, eu acredito que muitas das espécies só seriam reportadas, né, num momento muito mais tardio dessa invasão. Então, nesse sentido, eu acho bastante importante a gente notar, né, que essas novas técnicas vão trazer podem trazer uma nova possibilidade de estudar esses ambientes e adaptação desses ambientes, e eventualmente até recobrando, né, momentos mais antigos, né, dessa invasão. Então, em episódios anteriores em que tenha havido, por exemplo, um aumento de peixes ou de alguma outra espécie, a gente pode correlacionar isso com esse momento das invasões, que a gente sabe que é tão importante compreender, né, o momento que aconteceu, se teve algum pico significativo, né, no estabelecimento dessa espécie, e queria aproveitar para mencionar que nós temos a nossa base colaborativa, o endereço é base.cbi.org, para acompanhamento da dispersão do mexilhão, e com a sua palestra, eu acho que nos abriu um novo caminho para eventualmente expandir essa base para outras espécies e para outros métodos, né, para monitorar esse tipo de invasão. Então, deixo espaço se você quiser comentar alguma coisa, mas agradeço essa nova tecnologia, essa nova proposta que você está trazendo. Uma das funções dos nossos pesquisadores é trazer novidades, né, para o meio científico,
e, se possível, para a sociedade. Como? É uma coisa que a gente precisa fazer mais. Como é que eu posso falar? Uma ponte entre a academia e a sociedade civil. Essa ponte, no meu ver, não está tão legal. Vocês querem um exemplo? Olha essa onda de negacionismo que está acontecendo no Brasil. Isso significa que a sociedade civil, muita gente não sabe o que se faz de pesquisa científica no Brasil. Eu enxergo assim. Então, cabe a nós passar essas informações novas, tanto para a academia, como através de publicação em artigo científico específico, congressos, e também a ponte com a sociedade civil, como publicação, por exemplo, em Ciência Hoje. Olha só que situação curiosa. Se eu for publicar esses dados que eu tenho, que eu estou pesquisando sobre Bioinvasions, na revista específica Biological Invasions, é algo para se refletir. Provavelmente umas 20 mil pessoas no mundo inteiro vão ler meu artigo. Agora, se eu publicar esse artigo em português, numa linguagem acessível para leigos, numa revista científica das mais populares do Brasil, que é a Ciência Hoje, revista de divulgação, provavelmente esse meu trabalho vai ser lido por 1 milhão de pessoas. Então, para pensar. A academia, de certa forma, ela é muito restrita. Agora, você fazer ciência voltada para divulgação científica para o público leigo, o aspecto de alcance vai ser muito maior. Então, a gente tem que refletir isso. A gente tem que refletir isso para ontem, diga-se de passagem. Então, um dos objetivos desse estudo que eu estou fazendo é trazer novidades, né? E mostrar, tem uma série de possibilidades. Você pode estudar a introdução ao espaço temporal, você pode estudar etologia, como eu falei na palestra, você pode estudar densidade populacional, você pode estudar interações ecológicas, predação, né? Você tem uma série de assuntos que você pode estudar na ecologia da internet. Basta você ser especialista, convidar colegas também dentro da área de expertise ou de outras áreas. Eu acredito piamente que, através da ecologia de internet, dá para se fazer pesquisa científica de qualidade, tá? Sem você precisar ir no campo. Isso não significa que ninguém deva ir mais no campo, não. O campo é super importante, por exemplo, para aula de ecologia. É muito importante o aluno estar no campo para poder perceber o que se acontece, o que posso fazer, né? Mas a ecologia de internet nos ajuda aí, por exemplo, em locais. Por exemplo, nesse momento eu não posso ir nunca no Nordeste fazer uma pesquisa com peixes introduzidos em determinados locais. Não posso nunca nesse período de pandemia. E mesmo passando essa pandemia, por força de circunstância de verba, né, e até mesmo deslocamento em locais quase que inacessíveis, eu acho que a ecologia de internet pode nos ajudar muito, muito, muito mesmo. Tá? É saber você utilizar os dados, por exemplo, se você quer publicar um artigo relacionado com os vídeos, é bom você ter umas questões éticas, deixar anônimo tudo relacionado com o dono do canal do YouTube, né? E dá para fazer um trabalho legal. Agora, se você não for utilizar vídeos, você utilizar dados de frequência relativa, frequência absoluta, dados de vários tipos de outros dados, aí você publica como um artigo, como se você fosse para o campo, né? Então, tem possibilidades, tem muitas possibilidades, e elas são bastante interessantes, bastante interessantes.
Professor Patricia, in the first day of the event, during the roundtable. Professora Patrícia, no primeiro dia a gente fez uma mesa redonda e a senhora mencionou a questão dos robôs. Depois de assistir a palestra do professor André, talvez é uma maneira de implementar aquele enxame de humanos, né, para verificar, identificar as invasões biológicas. Como que a senhora vê as comunidades lidando com invasões biológicas? A senhora pensa em alguma maneira de incluí-las nessa etapa identificação de novas espécies? Como que a senhora vê isso? Professora, o seu áudio está desligado. Desculpa, você perguntou para mim. A senhora me ouve? Sim, eu te ouço, mas eu não sei para quem que foi a pergunta. Foi para a senhora, desculpa, eu acho que foi bem do início, o meu áudio falhou. Então, a senhora ouviu a pergunta do enxame de humanos? Ouvi sim, e era um comentário que eu tinha para discutir no enxame de robôs, né, que foi fascinante para mim aquele assunto. Então, juntando essas discussões, uma sobre as redes sociais e aquela usando formas robóticas como funções de humanos, aquele enxame de robôs, eu não quero caracterizar os humanos como robôs, para eles se caracterizarem, mas a inteligência artificial está aqui, a gente tem os computadores, mas, claro, com certeza, na Europa, nos Estados Unidos, a ideia das ciências agora estão desenvolvidas de maneira forte já por décadas. Era um fenômeno novo 2 décadas atrás e está cada vez mais importante em termos de mudança climática, biodiversidade, evolução de espécies, esse movimento das espécies, Spring Break, todas essas coisas. Tudo tem sido usado para rastrear o que está acontecendo com insetos, diversidade de pássaros, e isso muda muito rapidamente. E, claro, atos na mídia social, isso aparece muito, não como a gente está discutindo, como a colheita na internet, aconselhando as pessoas para avaliar e olhar, conforme a gente já estava falando, né? Potencialmente seria importante essa ferramenta, mas o ser humano está transformando nesse sentido, se apresenta uma estrutura para observar um enxame, estava pensando nas características disso. Virtualmente, os humanos, que são cidadãos, cientistas, são monitores e observadores, e se comportam de maneira semelhante. Então, é interessante ter uma estrutura para usar robôs e informar e ajudar as organizações de monitoramento da sociedade civil e cientistas. O que tem no Brasil, a gente não tem muito ainda, na Europa Ocidental, por exemplo. Você tem essas reservas mais profundas, porque as pessoas que vivem nesses espaços estão interessadas nesse monitoramento, eles têm um conhecimento mais profundo do ecossistema, relacionamento entre espécies, comportamento de espécies. Eles observam, compreendem e nos informam disso. Então, o nosso conhecimento científico é limitado, ele pode informar hipóteses, e parece que a biologia e a robótica são campos da ciência que podem estudar esse conhecimento local para entender a nossa consciência desse conhecimento local, que é tradicional, conhecimento local, essas pessoas locais que já vivem por um tempo enorme nesse ecossistema e dependem até dele. E é muito importante esse input na ciência. E pode ser usado também para pesquisa fundamental, monitoramento, mas também para desenvolver hipóteses, para tentar entender a dinâmica da mudança com o tempo. Essas coisas são muito interessantes e são bem úteis
para serem juntadas. São insights dos dois lados, observando não somente a seres humanos e robôs coletando dados, mas também a inteligência se junta trazendo informação e forma-se uma rede. Você consegue ver interesse das pessoas também atraído, motivados para participar. Pessoas diferentes, grupos diferentes, têm motivações diferentes para participar, mas com certeza tem algumas experiências no Brasil, eu tenho certeza, a sociedade brasileira, biológica, tem basicamente olhado isso. Eu acho que é muito estimulante essa ideia de dizer, olha, a gente não tem robôs ainda nas nossas prateleiras, os humanos são mais baratos aí, né? Uma maneira mais barata de alcançar as mesmas coisas. Vocês já estão explorando isso. Às vezes, os segredos, né, tá sendo até melhor. Eu posso fazer... desculpa, pode fazer. Só fazer uma recomendação rápida, Nilton. É interessante, assim, como eu disse no início, né, o problema ambiental, né, invasões biológicas, acaba percorrendo por diferentes tecnologias, né, a gente já trabalhou muito com modelos, modelagem ambiental ao longo da história do CBEI, né, trabalhamos muito com as ferramentas ecológicas, com matemática, né, estatística, agora ferramentas computacionais de divulgação científica, as técnicas moleculares, né, a gente teve um dia só para isso, e a gente falar agora de inteligência artificial, um assunto tão atual, né, só uma recomendação rápida, não cortar a sua fala, tem um livro que acabou de ser traduzido no fim do ano para o português, do professor Max Tegmark, né, da Universidade de Massachusetts, que traz a vida 3.0, e ele é um dos precursores, né, da inteligência artificial e conseguiu juntar os diferentes pensadores, né, tanto os céticos quanto os pessimistas e os otimistas, e faz uma relação interessante nesse livro, e eu até então não tinha conseguido conectar as espécies invasoras nesse contexto, e acho bastante interessante e recomendo a leitura. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo com isso que foi falado agora sobre ciência cidadã, né? Citizen Science, que é uma ferramenta incrível, eu acho muito pouco utilizada ainda por nós aqui no Brasil, né? Eu acho que é recente também a utilização, né, de celulares e tal pelas pessoas, então acho que isso tende a crescer e eu acho super legal, né? Mas uma das preocupações assim, técnicas, né, minhas com relação a esse tipo de trabalho é com relação ao rigor taxonômico. E aí eu vou fazer uma pergunta para o André. Eu vendo a apresentação dele, tinha um momento específico que você falou sobre a introdução da tartaruga da Amazônia, e lá no seu slide estava a espécie Podocnemis unifilis. Para mim, parece muito com a Podocnemis expansa. São duas espécies muito parecidas que, às vezes, a gente tem que fazer análise de DNA para separar essas duas. Então, às vezes, me preocupa, né, em casos de trabalhos onde a gente coleta dados assim, em redes sociais, sobre esse rigor taxonômico, que poderia, às vezes, causar uma confusão e gerar resultados, às vezes, pouco confiáveis de alguma forma. Como que você vê, assim, como é que a gente conserta esse problema? Não, sem dúvida. Para você fazer esse tipo de trabalho, você tem que, se for publicar esse trabalho, você tem que, por exemplo, especialmente com figuras, você tem que selecionar no vídeo uma figura, uma imagem que deixa bem característica a espécie, né? Por exemplo, no artigo que eu publiquei na Journal of Applied Ichthyology, né, que eu mostrei na minha palestra, essa publicação agora de 2021, deu para ver direitinho ali, ampliando o frame do vídeo, né, você procurando ampliar,
que a espécie do Oscar, o Astronotus, era Crassipines, pelas morfologias corporais e também deu para ver direitinho, os espinhos da nadadeira dorsal, que o Oscar Astronotus ocellatus é diferente do Astronotus crassipines. Então, você tem que pegar uma imagem boa. Não adianta se você for tentar publicar com uma imagem ruim, porque provavelmente não vai ser aceito, porque um dos revisores pode alegar isso e alegar que essa possível taxonomia que o pesquisador está tentando publicar esse trabalho com determinada espécie é duvidosa. Ali, essas duas espécies de tracajá, a Unifilis, geralmente os jovens têm aquelas manchas amarelas típicas, e aquilo era jovem, ela fica maior. Então, os jovens têm essas manchas amarelas típicas. A outra espécie, geralmente, as manchas são mais alaranjadas, né? Tem características. Eu consegui também ver pelas quilhas, pelas... Como é que eu posso falar? Pelas placas, né? Na carapaça, né? Então, tem diferenciações, né? Então, você tem que fazer um rigor profundo para poder publicar esses trabalhos. E isso que você falou é válido, exatamente, é válido. Mas a parte de DNA teria que coletar, né? Não tem como, né? Para fazer essa parte que você sugeriu, né? De análises, não tem como. Ali é baseado mais em cima dos caracteres morfológicos externos, né? Dos animais, tanto do peixe que eu dei o exemplo, da espécie de Oscar, como esse exemplo do tracajá, né? Por exemplo, esse tracajá, quando fica maior, mais adulto, as manchas amarelas ficam mais opacas, sabe? Ficam mais esmaecidas, né? E os jovens não, os jovens ela é bem amarelinha, o jovem da outra espécie é bem mais alaranjado, avermelhado, tem variação de cor, algo assim, né? Mas isso falou é importante. Se você colocar uma imagem ruim, um frame ruim, não vai ser publicado, não. Pois é, às vezes uma imagem onde o amarelo fica alaranjado, o alaranjado fica amarelo. Não, isso dá para perceber também. Eu peguei imagens de vídeo de um coral introduzido na Baía de Todos os Santos, aquela região lá de Salvador. A gente tem que ser rigoroso com as imagens. Teve esse coral, ele é azul, um azul claro, bem nítido, sabe? Bem nítido, bem nítido. Foi introduzido lá por descarte de aquarista, né? O aquarium dumping, né? Mas tem um outro vídeo de um mergulhador que mostra, só que deu para perceber que a câmera do vídeo dele é ruim. E o ambiente todo fica meio azulado. Então, você pode te confundir de você identificar outro coral como algo azul. Então, tem que ter um rigor, sim. Tem que ter um rigor disso, porque tem câmeras que têm uma imagem muito boa e tem câmeras que têm variações de imagem. Às vezes, a variação de imagem, quem mexe com fotografia, filmagem, sabe que uma variação de imagem pode ser diferente de manhã, de tarde e mais no crepúsculo, né? Então, tem que ter esse rigor, sim, para você publicar. Não adianta você pegar um vídeo de um animal. Eu, por exemplo, tenho um vídeo de Lauro de Freitas, na região metropolitana da Bahia, que o cara pescou um sarapó, um daqueles peixes compridos, né, que o pessoal chama sarapó, tuvira, um gimnotídeo, mas não é gimnotídeo, é uma outra família. Ele pegou nessa região, e esse peixe, o vídeo dele está péssimo, porque o celular, a câmera do celular deve ter sido, a câmera ruim. Então, eu vi que é um bicho amazônico, mas eu não posso, acho que, publicar esse vídeo, porque o vídeo está em qualidade muito ruim. Entendeu? Eu posso fazer outro tipo de estudo, pegando o vídeo e comparando com fotos da mesma espécie, né? E mostrando que é um bicho amazônico que está introduzido na região lá da bacia do Rio Joanes, né? Quem drena ali a região metropolitana de Salvador é o Rio Joanes, entendeu? Então, um bicho amazônico
introduzido nessa região, mas que o vídeo está péssimo, está muito ruim de analisar, mas entre o meu expertise, como eu sou ictiólogo, eu vi que é um bicho amazônico. Eu falei, esse bicho não tem aqui de jeito nenhum. E bateu. Eu fui pegar pela internet e falei, olha só quem é. Um bicho amazônico introduzido ali na região de Salvador. Provavelmente introduzido por aquarismo, porque esses bichos são muito utilizados em aquário. Beleza, André. Eu tenho agora vou fazer um outro gancho aqui com isso tudo e falar um pouco sobre às vezes existem problemas nossos que não existem soluções técnicas que vão nos ajudar em momento algum, né? E aí eu vendo a apresentação da Patrícia, eu vejo que muitos dos problemas nossos, digamos, problemas adaptativos, né, não tem assim uma solução técnica, né, no momento. São soluções aí que vão envolver mudança de paradigmas, de ideias, né? E aí eu lembrei de um exemplo no Brasil, e com relação às gramíneas africanas. Eu não sei se a Patrícia já se inteirou sobre esse problema aqui. As gramíneas africanas foram trazidas para a América do Sul, principalmente como alimento para o gado, né? Há centenas de anos vêm sendo trazidas espécies, notadamente a braquiária, o capim-jaraguá, o capim meloso, todas essas espécies de capim, a característica importante delas é que elas são muito volumosas, muito mais volumosas do que as espécies de capim que a gente tem no Brasil, nos campos de cerrado, principalmente, né? E pensando de uma forma darwiniana, Patrícia, que a adaptação nem sempre, né, segue assim um caminho de melhora, mas sempre de transformação, né, de adaptação às mudanças. O que eu vejo no Brasil, principalmente nas áreas de cerrado, são grandes áreas sendo invadidas pelos capins africanos, áreas que estão ali no entorno de áreas de pecuária. Esse capim ele se alastra em áreas de cerrado, muitas vezes são parques. A gente tem aqui perto de Belo Horizonte um parque, chama Parque do Rola Moça, que é totalmente coberto por essas espécies. E é uma espécie que tem uma utilidade tremenda para a gente. E na área rural, todas as pastagens para gado utilizam gramíneas que são exóticas, são não nativas, são invasoras. Então, pensando nesse caso, né, você diz que a adaptação humana às espécies invasoras tem um viés econômico muito forte. Mas no Brasil a gente não tem um apoio explícito governamental para que a gente possa controlar essas espécies em áreas protegidas, etc. E também não existe, daí que eu falei que as soluções, elas às vezes não são tecnológicas, são das ideias, são dos pensamentos. Não existe uma ideia, se você for em qualquer lugar no interior do Brasil e perguntar para as pessoas o que elas acham daquele capim, elas não têm um julgamento que aquilo é ruim, né? Não tem um julgamento. As pessoas estão se adaptando, há centenas de anos esses capins estão aqui, mas elas estão aceitando aquele capim em um lugar de uma forma positiva, e o que a gente vê é que existem várias consequências na introdução desse capim em áreas nativas, e a primeira delas é que ele é considerado o maior fator de transformação do cerrado. Os regimes de incêndio, eles se potencializam, eles aumentam. Existem espécies de plantas que mudam sua fenologia por causa dessa transformação nos regimes de incêndio. Então, eu queria saber a sua opinião, até mesmo, né, nesse caso, em que a adaptação não está seguindo necessariamente um caminho de melhora, mas uma aceitação desses distúrbios como parte do mundo onde elas vivem. I thank you for your observations, because por sua observação, porque foram bem importantes.
quando eu falo sobre adaptação a espécies invasivas, o foco é em escalas, em áreas bem pequenas, e eu acho que a Prosopis, naquela região, ela tomou escalas maiores, né? Processos que a gente So many different researchers in porque Ethiopia tem tantas pesquisas na Etiópia doing work on it. observando esse fato, trabalhando com ela, com o tempo, talvez 40 casos de estudos já publicados, não só o processo ecológico, mas também If you look at the drivers of this invasion in the os orientadores para more essa invasão drivers, são em escalas muito maiores. government coming in Falam and deciding sobre it's going to entrando e expand. decidindo que vai expandir a agroindústria. Por que que o governo faz isso? Por que que você faz numa área ocupada For thousands of years, as they por were povos going to indígenas já há anos? Ele vai tirar a terra e vai Peraí, pôr uma filha, indústria ali. Começa a produzir também para exportar companies to come in and do e the same. envia empresas estrangeiras para fazer a mesma coisa. Isso é chamado desenvolvimento. Tem política e a economia está envolvida nesse, na mesma coisa que acontece com a mudança climática. E esses orientadores são internacionais e influenciam as pessoas em todos os níveis. E quando a gente observa como as pessoas respondem às espécies invadoras, mudança climática, a deflorestamento, a gente sabe que as pessoas estão interessadas em processos Economic porque isso satisfaz as metas econômicas em pessoas que são afetadas de maneira horrível na distribuição de custo e benefício disso é um fator preponderante. A distribuição de custo e benefícios e, infelizmente, na distribuição it's very unequal. ambiental, isso é tão... So you find the Então, você vê, geralmente, as pessoas mais pobres, aqueles áreas rurais, os pescadores, eles têm todo o custo negativo sobre eles, comparado com as corporações grandes internacionais, elas colhem todos os benefícios, a indústria da aquacultura, o comércio, eles se promovem com isso. Quando você vê a orientação das espécies invasoras no mundo, esses orientadores são orientadores econômicos, mas também tem as pessoas que tentam fazer a questão do turismo, por exemplo, vai visitar lugares exóticos. Quando você faz isso, você está introduzindo sem saber. Então, a gente sabe que o melhor agora é engajar na ação global, transformation. chamada transformação. They were Começou, eles já estão fazendo, 100 governos vão observar como que a gente transforma relations on this planet. a relação do humano no ambiente, para que esses orientadores a nível global são importantes, orientadores econômicos, sociais, comecem a mudar e a se ajustar ao fato de que estamos destruindo a biodiversidade, destruindo o planeta, e não importa quantos... Eu trabalhava para o FAO e a gente falava sobre projetos para parar com o deflorestamento, então ficaram ilhas bem-sucedidas em mares de deflorestamento que estava acontecendo ao redor. Então, você afeta áreas locais bem pequenas com o que você faz. Mas o que você faz com o processo geral que você não consegue fazer nada com ele? Isso é algo que, com certeza, é totalmente negligenciado. Eu não estou dizendo que a adaptação é algo que é positiva no geral. Eu tentei mostrar que tem resultados diferentes, de adaptações diferentes, estratégias, processos em diferentes níveis. As coisas que são positivas localmente têm efeitos negativos, no geral, se você escala as coisas. Na verdade, é difícil, porque você tem uma mensagem dizendo, olha, os esforços todos a nível locais foram feitos para melhorar as coisas,
e você fica surpreso com o que está acontecendo no nível maior, porque o governo está indo para o lado errado, para o lado oposto. Mas eu não acho que isso, com certeza, seja toda a mensagem que a gente está transmitindo. Porque, para falar a verdade, cientistas como vocês, que estão orientando a demanda e a necessidade e a consciência que temos que transformar, temos que ter as coisas diferentes. Não só isso, mas se a gente vai ter uma maneira razoável de gerenciar esses recursos, a nossa biodiversidade e o bem-estar humano, vai ser através de coisas do tipo métodos, compreensão, ferramentas, comunicação, etc., que vocês desenvolvem e não vem de lugar nenhum. Todos esses esforços são com certeza positivos, mas eu acho que a gente precisa mais de interdisciplinaridade, pensar através de todas as escalas. Mesmo se ninguém está colocando dinheiro nem energia, a gente tem que estar na linha de frente, na tentativa de criar uma compreensão socioecológica melhor e mais demanda para sustentabilidade. É a única coisa que eu vou dizer para vocês aqui. E eu compreendo totalmente a sua preocupação e são reais. Interessante, Patrícia, que a gente vê o quanto tudo está interligado, né? A importância porque a gente vê hoje uma perda das pessoas, a morte do gosto pela natureza. As pessoas não estão próximas da natureza, elas não dão valor à biodiversidade. As pessoas que vivem nos grandes centros urbanos se veem longe da natureza, né? Se veem como se fossem de plástico, né? E, na verdade, nós estamos inseridos no meio ambiente. E, então, eu vejo como a coisa é tão conectada, né? Porque a gente precisa estimular nas pessoas, eu sempre tento estimular nos meus alunos o gosto e a curiosidade pela natureza, porque a criação desses valores, que são difíceis de serem criados hoje em dia, porque existe uma força maior na sociedade que nos leva para longe da biodiversidade, de certa forma. Então, voltar a gostar, a ter curiosidade pela biodiversidade, é o que poderia fazer, por exemplo, né, voltando lá atrás na minha pergunta, com que as pessoas vissem aquele capim também como uma coisa que pode ser prejudicial à biodiversidade, e dar valor à biodiversidade é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia, né? Você falou sobre o problema que as pessoas têm com abates de animais invasores. Eu, às vezes, dando aula, eu mostrei recentemente uma imagem de abate de cabras nas Ilhas Galápagos, que as cabras são um problema nas Ilhas Galápagos, e isso gera uma comoção entre os alunos tremendo, né? Então, é um tema muito difícil, muito complexo de ser, porque eles se comovem também pelo amor à natureza, os alunos de biologia. Então, é uma questão muito ampla e muito complexa, muito interessante. Eu posso dar um comentário, Nilton, em cima do que você falou? Claro. Eu acho o seguinte, for me, essa falta de only thing that I would add, I think that, Newton, your amor, de carinho, de observations interesse pelas pessoas no mundo natural, ou seja, o meio ambiente, uma das coisas que tem aí, de novo, vou falar isso, um abismo entre o meio acadêmico e a sociedade civil é o seguinte: a academia é pautado pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão. Vários de vocês aí são professores universitários aqui no Brasil, como eu. Desses três elementos do tripé, qual que é o mais falho? A resposta é muito simples. Qual, Fabiano? Qual, Nilton? Qual, Daniel? Qual, Gabriela? Qual, gente?
a extensão universitária. É claro, é claro, é claro. Esse negacionista acontecendo no Brasil, um dos motivos é isso. É óbvio, óbvio, é claro. Eu não condeno os nossos colegas professores pelo seguinte: a tarefa de professor universitário, especialmente federal, ela é muito árdua, porque tem que dar aula na graduação, na pós, tem que participar de reuniões departamentais, tem que participar de tarefas administrativas, ou seja, tem trabalho de campo, tem artigo para publicar que não é algo fácil de se fazer, não é? Newton, Fabiano, Daniel, não é algo fácil de se fazer, é algo trabalhoso, demanda tempo. Então, cadê o tempo para poder fazer a extensão? É uma coisa para a gente refletir, pessoal. Se o CNPq desse bolsa de produtividade só para extensão, vocês não acham que ia aparecer candidato? É óbvio que sim. Vocês estão vendo que eu estou falando coisas óbvias de óbvias? Então, é preciso a gente nos apegar a essas coisas óbvias, porque elas voltam contra a academia. Como? Vendo essa onda aí de negação que está acontecendo com o público geral no Brasil. Então, isso que eu estou falando é para a gente se pensar e refletir para ontem. Está passando a hora da gente refletir essas coisas, ou seja, valorizar mais a extensão universitária, porque através da extensão universitária você vai fazer a ponte com a sociedade civil. Uma das coisas que poderiam ser úteis é o CNPq criar bolsas de produtividades específicas para extensão ou para divulgação científica. É claro que vai ter colegas que vão se interessar por isso e vão ser bolsistas de produtividade específica para isso. Tem alternativas para a gente romper essa barreira, né? Da comunicação, da divulgação científica com a sociedade civil. Especialmente pessoal, aqui no Brasil, que eu estou me referindo. Gostaria... Perdão, professor André, eu gostaria só de interromper que a professora Patrícia queria falar alguma coisa no começo da fala. Professor André, como a gente tem o delay da tradução simultânea, a gente acaba tendo uns problemas. Professora Patrícia, você quer fazer o comentário que você estava fazendo? Thank you, but I very much... Obrigada. Eu gostei bastante da intervenção do André nesse sentido. Eu acho que a sua ênfase na comunicação foi extremamente importante. Por quê? Temos o poder de influenciar, mas, infelizmente, como o senhor falou, não temos tempo e nem recurso. Não é a universidade com incentivo para nós, porque não tem. Então, fica muito difícil algo que a gente tem que fazer além do que a gente já está fazendo. Então, se os cientistas estivessem fazendo isso, engajados em fóruns como esse, se eles estivessem envolvidos, então, todo esse momento que a gente tem para prevenir a mudança climática nem existiria. Isso é importante, então, no nosso trabalho. Países como o Brasil, especialmente... É muito importante a questão do negacionismo, esse conceito errôneo da ciência, como está acontecendo agora. Pode ficar até mais problemático, eu vejo isso. Algumas pessoas podem ameaçar seus trabalhos, porque se eles falam, eles criticam, eles se expressam. Mas o que eu queria falar sobre essa grama, o meu conhecimento dessa grama vem de 10 anos de pesquisa de PhD na expansão dos pastos na América Central. Então, eu busquei o processo da expansão pecuária e o deflorestamento na Nicarágua e na Honduras. E eles perderam floresta proporcionalmente do que vocês perderam no Brasil. A minha professora Susana Rex foi a pessoa que levantou esse problema do ecossistema da Amazônia, o deflorestamento, a questão do pasto veio para a atenção do mundo. Processos ecossistêmicos que acontecem, degradação, removemos floresta e substituímos por pasto. Isso se degrada com o tempo e você termina
aqui com solo pobre. Então, esse problema de perda de nutriente, deflorestamento, isso é importante. Quando eu vejo o processo da expansão de pasto, que eu vejo na América Central, eu vi o processo violento lá. Não foi que a pessoa começou a colocar gado no campo e ganhando renda sobre isso. Foi um processo pequeno, impulsionado, a questão trabalhista também forçado, cada vez mais saíram, né, da região. E depois do florestamento, eles tinham que vender as suas terras para que os cultivadores maiores assumissem a terra e basicamente fizeram um monopólio daquele recurso. E teve o problema também da degradação, 3 ou 4 anos depois que o gado estava naquela terra. A terra foi deflorestada cada vez mais. Então, o processo foi violento e muitos pastores pararam de cuidar da terra, foram forçados a entrar na floresta e até para áreas urbanas. Por quê? Não tinha emprego para eles no pastoreio. Eles usam a pessoa para 50 hectares, 100 hectares ou até mais. Não tem trabalho para todo mundo. Mas, se eu quisesse entender por isso que isso acontece, eu tinha que olhar mais abrangente. Financiamento do Banco Mundial, por exemplo, e compreender por que aquele pasto foi gerado dessa maneira para as pessoas, e o valor dos recursos era zero, considerado zero. Então, se você olhar a pessoa, você vai ter que olhar da dependência delas naquele capim. O que eles fazem? Os humanos dependem de um recurso biológico específico para a sua subsistência, renda, sobrevivência. E não importa quanto você tenta educá-los, o capim é ruim, mas ali é a primeira fonte de rendimento dele, aquele capim lá. Então, ele vai defendê-lo. A única coisa que você pode fazer nessa instância é dizer, olha, educação universitária, os professores vão sair amanhã. Você pode fazer mudar essa orientação, esse é o problema. Você tem que subir a escala, você tem que parar aquele incentivo à deflorestação, de colocar o gado numa terra onde ele não pertence, convertendo os recursos e deixando a invasão acontecer. Você tem exemplos positivos de restauração. Você restaura essa terra de grama. Aí você tem que perguntar, quem vai se beneficiar disso? Quem vai ter um incentivo para fazer isso? Como que você vai apoiá-los? São questões muito maiores que a gente tem que se fazer, porque a gente tem que educar as pessoas fora do seu interesse. E aí é improvável que algo aconteça. Esse é o ponto muito importante, né? Educar as pessoas fora do interesse delas. E como, né? Onde esse interesse foi criado como, né? Uma coisa que a gente consegue visualizar com isso é a importância da gente dar atenção à condição humana, né? A degradação da condição humana, ela é um fator que vai possibilitar e favorecer essas pessoas a sempre buscarem extrair alguma coisa para sobreviver, né? A gente vê que isso também é um dos fatores hoje que possibilita o surgimento de pandemias, né? 2 fatores, a destruição do hábito e a condição degradada da humanidade nas regiões lá do sudeste da Ásia, perto de áreas de desmatamento, surgimento de pandemias. Então, existe, eu como veterinário, eu conheço um grande grupo de veterinários que criaram uma ideia que se chama One Health, né, dentro da medicina veterinária, que é integrar a medicina dos animais, os estudos animais, do homem, a saúde humana e do meio ambiente, porque é tudo muito integrado. E esses fatores, a saúde humana, a condição humana, os governos têm a capacidade de melhorar de alguma forma, né, subsidiar de alguma forma, são fatores, né, são drivers de invasões biológicas. Então, é um tema tão complexo que eu poderia ficar falando aqui aleatoriamente o dia inteiro. Newton, professora Patrícia, eu gostaria só de
trazer um ponto que eu acho importantíssimo dentro disso que vocês estão conversando, que aí eu acho que é um papel nosso também, nós desenvolvermos bons indicadores para conversar com a sociedade, para mostrar essas coisas, né? Indicadores que façam essa leitura desse sistema, mas também que comunique, né, com os diferentes interlocutores. Quando a gente consegue... Talvez para quem trabalha com o tema, é muito simples a gente entender que aquele distúrbio ali, ele pode provocar uma doença, pode provocar um desequilíbrio, e que isso vai custar para a sociedade economicamente, né? Vai custar muitas vezes o futuro daquela terra ali, cultivável ou não, vai talvez atrapalhar o serviço ecossistêmico que aquele ambiente presta, né? Então, eu acho que esse é um problema que nós temos também que resolver internamente, sabe? Assim, trabalhar bons indicadores que a gente converse mais com os diferentes stakeholders, né? Diferentes pessoas. E aí eu acho que a ideia de medir os serviços ecossistêmicos é tão interessante, né? Porque aí que a gente mostra o valor, por exemplo, dos rios voadores, que hoje já é até falado, né, nos jornais mais populares, né? A importância de preservar a Amazônia para a gente continuar tendo água, assim como a importância da gente, né, não introduzir uma espécie para a gente continuar tendo o rio funcionando, né, fazendo o seu serviço de autodepuração, o seu serviço de servir peixes para as pessoas, servir água de qualidade, etc. Deixa eu pegar o gancho aqui. Tem uma pergunta muito interessante para a Patrícia, do Hugo, que ele pergunta o seguinte: como chegar a um consenso entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático? Aliás, o que chamamos de conhecimento, afinal? Eu não me considero qualificada para responder essa pergunta. A pergunta é maravilhosa, eu vou dizer isso para o painel inteiro, mas eu acho que talvez o Fabiano tem um ponto maravilhoso aqui. O conhecimento seria como dizer, se uma árvore cai, ela faz algum som quando ela cai? Então, tem conhecimento científico que vai para nenhum lugar. Isso impacta alguma coisa? E eu acho que essa questão toda que a gente levanta e traz da comunicação, a comunicação precisa ser uma via de multimão, não só uma mão só. O cientista melhora a sua comunicação ouvindo. E ouvindo os cientistas, né? Tentando compreender suas perspectivas, conhecimento, porque todo mundo tem algum conhecimento. É difícil a mesma coisa, conhecimento científico, mas não é inválido também outro tipo de conhecimento. Então, é uma via de mão multi. Quantas vezes a gente pergunta ou pede para as pessoas que estão gerenciando aquele capim, o que eles acham? Qual que é o interesse deles naquele capim? Eles vão trocar por outra coisa? O que mais é importante para eles? Como que eles veem o processo que eles confrontam já há décadas? Eles mudariam alguma coisa? Se eles pudessem mudar? Como é que a ciência ajudaria nisso? Ou se envolveria nesse processo? Essa é uma coisa, então. É interessante, porque o trabalho dos 2 últimos anos, com 70 cientistas na avaliação dessas espécies invasoras, o que a gente vê com o tempo? Uma evolução de pensamento entre os cientistas, especialmente começando num silo, na nossa universidade, no nosso universo, onde a gente está amarrado com um tópico, um projeto bem específico, sem pensar num quadro maior. Mas, claro, com a COVID, por exemplo, agora vai estar na nossa avaliação. A saúde humana
não está nas espécies invasoras, a pessoa não trabalharia com isso, eles veem isso por fora. Está na natureza, é uma espécie invasora, mas eles veem agora, aliás, a ciência é mais relevante cada vez mais, e a gente tem ferramentas para serem usadas agora, para aprender com o resto, porque a gente tem que começar a ver isso como um sistema dinâmico integrado, os humanos estão envolvidos, estão interessados, o bem-estar é importante para esses sistemas. Quando você começa a fazer isso, você tem uma abordagem mais integrada e chega à parte do conhecimento e da comunicação, você vê a necessidade, não só para educar as pessoas, essa é uma maneira de, na verdade, você não vai guardar tudo para você, não é isso, é mais dinâmico esse processo, e é um processo de trabalhar nos problemas que a gente tem com o planeta, que as pessoas têm problemas. Então, é a única coisa que eu vou falar, mas eu sei que vocês todos aqui têm muito a contribuir a esse tipo de fala, de discussão, né? E falar a verdade, eu acho que de muitas maneiras as vozes vão vir do Sul para conseguir colocar as coisas de volta no trilho, no bom trilho, no mundo inteiro. Não é a liderança, não, necessariamente vinda de outros lugares. As publicações são maravilhosas, que vêm da Argentina, da ciência das espécies invasivas, essas pesquisas têm que ser mais responsáveis para os problemas que tem no próprio país, em vez de buscar aquela publicação que é estabelecida no norte, com teorias do norte, de biologia invasiva daquela região, por exemplo. Então, o trabalho maravilhoso acontecendo por aqui, a gente tem outras prioridades por aqui, mas é uma pergunta, né? Quem que nos orienta? Desculpa. Deixa só complementar aqui a pergunta do Hugo, que o conhecimento científico, ele tem, né, é uma forma de se buscar conhecimento, né? A gente tem a ciência moderna, ocidental, que a gente usa hoje, ela tem 300 anos e pouco. Por exemplo, um exemplo de como as coisas são concatenadas, né? O curare foi o primeiro relaxante neuromuscular usado em cirurgias para anestesiar as pessoas. O curare era utilizado pelos indígenas da Amazônia por milênios para caçar. Então, eles descobriram. O conhecimento inicial do curare foi deles, mas hoje ele já existe de forma comercial, ele é usado em cirurgias, é um bloqueador muscular. Então, o conhecimento humano, a gente pode ir por erros e acertos, e foi assim por milhares de anos, e também de forma estruturada através da ciência moderna. Acho que a gente pode... Oi, desculpa, Gabi. Eu achei que a professora Patrícia tinha falado alguma coisa, mas acho que foi meu áudio aqui. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa mesa, com muita tristeza, inclusive, acho que precisaríamos da professora Patrícia em pelo menos outras 3 edições do nosso fórum, para que ela possa falar né, de um trabalho tão extenso, que envolve uma equipe tão grande. Aproveito para agradecer aqui a todos vocês, professor André, professor Newton, professor Fabiano, professor Daniel, que são meus colegas, e com destaque especial a professora Patrícia Howard, que teve a simpatia de aceitar nosso convite, de vir a essa mesa e de participar de todos os outros dias do evento. Foi muito bom tê-la aqui conosco, professora. Pessoal, alguém quer dizer tem alguma pergunta que não tenha sido feita? Alguém quer falar alguma coisa rapidinho nesse final da mesa? Eu quero, só rapidamente. Eu falo, depois você fala, It's been my great pleasure, and I have been
O prazer foi todo meu. Eu aprendi muitíssimo de ouvir as apresentações e agradeço muitíssimo por ter aí a tradução em inglês. Aumentou bastante a minha perspectiva e perceber quanto eu ainda tenho que aprender com vocês todos. E eu vou dizer, então, que eu espero que a gente tenha mais oportunidades de continuar a colaboração no futuro, porque vocês são muito estimulantes, inteligentes, um grupo interessante de pessoas, e eu sei como é difícil, vocês trabalham muito para fazer progresso, não só com o mexilhão dourado, mas em geral, né, no Brasil. E eu espero trazer as suas vozes mais claramente para o mundo inteiro. Não, é só falar daquela minha fala, que existe, sim, trabalhos de extensão feitos pelas universidades no Brasil, mas ainda são incipientes, né? Então, eu falo no sentido de que é preciso mais valorizar essa parte, né? De algum jeito, ou através de bolsa de produtividade para pesquisador em cima disso, ou outro tipo de bolsa, ou uma sessão especial para incremento através do CNPq, CAPES, de incentivo para que a extensão fique mais acessível para o público leigo brasileiro, né? Seria basicamente isso. Eu queria só fazer uma consideração e como eu vendo tudo isso, né, discutindo tudo isso, eu vi como é importante para a gente, dentro dos nossos estudos de invasão biológica, também associar aí, né, levar em consideração a esfera humana, né. Eu acho que eu não vou conseguir nunca mais não pensar em uma espécie invasora sem pensar na esfera, né, na ideia dos seres humanos que estão em volta e usar isso. Eu acho que isso é essencial, né. A humanidade, desde o seu início, transfere espécies para lá e para cá, usa elas. É impossível a gente não pensar nesse fator humano e perceber, e eu agradeço a Patrícia por isso, desde quando a gente convidou ela, que eu vi uns artigos, li alguns artigos da Patrícia, e como é importante a gente perceber que a gente que está estudando o mexilhão dourado, a gente também faz parte dessa adaptação humana a esse invasor que chegou aqui há algumas décadas, né, na América do Sul. Eu agradeço muito a Patrícia, a discussão da mesa toda hoje. Eu ficaria aqui por horas, mas a gente tem tempo, então muito obrigado a todos. Eu também gostaria só rapidamente agradecer a todos da mesa e como sendo a última mesa, né, e membro do CBEI, também queria parabenizar toda a equipe pela condução, pelo tema, né, a diversidade de temas e convidados tão interessantes, né, tornou essa semana muito rica e agradável. E aí, em nome também do professor Paulo Assis, especialmente o professor Antônio Valadão, nosso coordenador técnico, né, que tem esse direcionamento, mas toda a equipe aí do CBEI, e também a gente não pode esquecer a CEMIG, né, em nome da Marcela, gestora, gerente de projetos, né, que tem essa sensibilidade para a escolha e trabalhar os temas. Começou lá com a Maria Edith Rola há um tempo atrás, então é muito bom ter esse interlocutor, né, nas empresas que possibilitam a gente desenvolver pesquisas assim, tem essa sensibilidade, olhar sistêmico, né, para que a gente possa a partir de um problema ambiental, que é o caso do invasor mexilhão dourado, a gente desenvolver tantas frentes de pesquisas diversas. É isso, obrigado e um abraço a todos. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa, com discussões bastante ricas, né? Agradecer a Patrícia, o professor André, Nilton, Fabiano, Gabriela.
E também pedir desculpa por algumas pessoas que direcionaram algumas perguntas para mim a respeito do meu trabalho. Eu vou verificar aqui como que eu posso responder depois essas perguntas no chat. No mais, muito obrigado. Pessoal, também agradecer o convite. Fiquei muito honrado, foi uma honra participar desse quarto fórum. Obrigado novamente ao Daniel, que entrou em contato comigo. Legal revê-lo, legal rever você também, Newton. Um grande abraço a todos vocês. Professor Patrícia Howard, many thanks. Fabiano, Gabriela, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.